O Rafael, que teve um verdadeiro bate-papo, viu, Milton, com seguidores no Instagram dele. Ele, sucessor do ídolo Fábio no time celeste, fez uma postagem e logo em seguida a postagem dele vieram, claro, elogios, mas vários comentários criticando, muitos criticando, dizendo que ele não passa confiança. Sabe o que fez o goleiro? Ele respondeu um por um, agradecendo as críticas construtivas daqueles que interagem com ele no Instagram. O que você e os comentaristas da Itatiaia podem falar dessa atitude do goleiro e da atuação do goleiro nesse início dele no Cruzeiro? Então, Álvaro, a atitude de responder mostra um cara que sabe o mundo que vive hoje, que é inteligente, né? Sabe da importância dessa interação com as redes sociais, desde que com respeito. Então, acho muito legal um goleiro de um time do tamanho do Cruzeiro que dê atenção aos seus torcedores, inclusive aos que o criticam, com educação. Acho muito válido, isso é para todos nós, porque ninguém é infalível. Não acho que o Rafael passe por um momento, ou seja, um goleiro que não passe confiança no Cruzeiro. Mas ele ainda não é o Fábio, e para ser um Fábio vai demorar. Não só o Fábio de história que eu tô falando, mas de passar a segurança que o Fábio passava. O Fábio passava muita segurança porque, além de grande goleiro, tinha um histórico de serviços prestados. O Rafael não teve nem tempo para isso. Rafael não foi colocado numa disputa de pênaltis onde ele pode salvar o Cruzeiro. Rafael não foi colocado num clássico, onde imagina se ele segura o ataque do Atlético no próximo clássico. E aí ele começa a colecionar grandes atuações para passar confiança. A desconfiança é normal, mas eu, com toda a sinceridade, não vejo no Rafael, viu, Simões, um goleiro não confiável. Acho que com o tempo ele vai ter espaço e mostrar se realmente ele está à altura de um Fábio, que é um goleiro que o Cruzeiro tinha. Não estou dizendo a história, estou falando tecnicamente, porque o Fábio passava, assim, muita segurança. Sim, exatamente, o Léo. E o Rafael já vinha de um processo de não jogar tanto na Inglaterra. O goleiro precisa do ritmo de jogo, por isso é tão comum no futebol europeu o rodízio, né? Em Copa joga um goleiro, em campeonato joga outro, porque você pode precisar de qualquer um dos dois num momento de emergência. Claro, tem o titular, mas o reserva é muito utilizado justamente por isso, pelo ritmo que é necessário, tá? Sim, vejo que o Rafael tomou 1 ou 2 gols aí no Campeonato Mineiro, de bolas que talvez fossem defensáveis, mas precisa ter a chance, né, de construir a sua história, de ter um número maior de jogos para que se possa ser a avaliação. O que a gente tem é a história do Rafael, e a história é de um grande goleiro, um cara confiável, que marcou época no Santos, num grande Santos, vencendo títulos importantes, com defesas importantes. No futebol europeu também teve momentos importantes, então qualidade ele tem, né, Léo? Não vai desaprender e é ainda muito novo, então eu acredito que é realmente um processo de adaptação, de recomeço do próprio Rafael e já ele vai justificar essa aposta do Cruzeiro nele para ser o substituto do Fábio. E ele tem uma sombra, Álvaro Damião, que é muito importante, porque a gente sabe que quando a turma está acomodada, funciona diferente. E o Cruzeiro tem o Denivis da base, que está aparecendo muito bem. Então, se o Rafael bobear, o garoto, como o Pesolano está dando muita moral para os garotos, o Denivis também está chegando, Damião. Com certeza. E um outro detalhe, querendo ou não, você falou aí da história do Fábio. Chegar na história do Fábio, eu acredito que ninguém nunca mais vai conseguir chegar. Dificilmente alguém vai conseguir chegar aos números de jogos que o Fábio fez pelo Cruzeiro, os títulos e a história que ele construiu. E fica essa marca. O cara tem que chegar para poder ocupar o espaço que era desse cara, né? Que foi pro Fluminense, está todo mundo vendo, ele continua pegando em alto nível. Então é difícil para o goleiro também. O que eu acho legal dele é a humildade de conversar com essas pessoas, porque muitos fariam o quê? Fingiam que não estavam vendo, você não é obrigado a falar que está vendo ali no Instagram, você finge que não está vendo, finge que postou e saiu correndo, mas ele não. Ele postou, conversou com as pessoas, agradeceu aqueles que fizeram elogios ao trabalho dele e falou com aqueles que o criticavam também. Mas em cima do que você falou, né, Léo Figueiredo? Aqueles que criticam com intenção de construir.
Porque tem uns que vão para as redes sociais para poder desabafar contra outras pessoas. Aí não tem jeito, né? A rede social não é terra de ninguém, ela tem já uma legislação para as pessoas que ficam ofendendo, xingando, difamando, já estão sendo punidas. Agora, eu acho muito legal essa interação, porque, Álvaro, cada dia é mais difícil, inclusive para nós, como veículos de imprensa, como jornalistas, termos um contato com um jogador. Uma entrevista exclusiva, um espaço diferente para conversar com o jogador. A gente não está indo nem no CT. Então, a interação ela acaba sendo muito online. Para o torcedor ter essa interação com o goleiro titular do seu time, eu acho muito bacana. E vou te dizer mais, viu, Álvaro? Ele acaba desarmando muita gente, fazendo muita gente que talvez não gostava dele, passando a gostar, mesmo não mudando sua postura dentro do campo, mas mostrando que é um ser humano também e que é um cara muito inteligente fora das quatro linhas. Alexandre Simões, eu falei aqui que o Cruzeiro não parou depois que chegou de Sergipe ontem, já voltou aos trabalhos, hoje trabalha normalmente em 2 períodos, amanhã sábado vai trabalhar também normalmente, mas não significa dizer que vai assim até o clássico não, viu? É só uma forma de trabalhar do Pesolano. Ele deve ter conversado com os jogadores, com a comissão técnica dele e pensado o quê? Ó, já aproveita que estamos no embalo, né? E já vamos ali no... Ali no embalo. Isso. Agora sim. No embalo, o Milton, no embalo ele deve ter pensado o quê? Já vamos pro... É interessante, né, o Milton, o seguinte, porque o que acontece, olha só, o Cruzeiro tem um tempo de preparação grande para o clássico, né, o Léo? É razoável. O jogo é só no próximo domingo contra o Atlético, no Mineirão. O mando é do Atlético, bom destacar isso. E a gente está tendo 100% do público em Belo Horizonte, então... E o Atlético amanhã pode ser líder. Então o jogo vai valer muito, né? Agora, Simões, deixa eu trazer um tema que vai durar para os próximos dias. O mando da decisão do Campeonato Mineiro é da Federação Mineira. Ó, o mando é da Federação Mineira e ela já disse que, caso aconteça, os ingressos serão divididos entre os 2 clubes finalistas. A não ser que exija, por parte das autoridades, a limitação de público ou o impedimento de torcida visitante, aí os ingressos serão todos destinados ao clube de melhor campanha nesta fase classificatória. Então quer dizer que hoje seriam os ingressos todos para o mandante. Porque hoje não está permitido torcida visitante. Não, está, ué. Não, mas você acha que eles vão deixar fazer um Atlético Cruzeiro lá? Ué, teve outro dia Atlético e América no Independência. Atlético e Cruzeiro, Simões. Eu acredito que sim. Você acredita que eles vão deixar fazer? Eu gostaria muito de ser surpreendido com isso. Os números da pandemia são os mais baixos desde que eles começaram a ter a medição. O RT, né, que pega a transmissão, tá por volta de 0,70, 0,75. O índice dele é verde até 1 ou 1,10, não sei. Então tá caindo muito. Mas você tá falando da pandemia. Eu tô falando do quesito segurança. Que aí começa, nós não podemos dar segurança para duas torcidas desse tamanho. Nós já tivemos 2 clássicos de torcidas divididas e foram os 2 clássicos de mais paz em Belo Horizonte. A polícia prefere a torcida dividida do que os 10%, sabia disso? A polícia militar. Vamos torcer se o América não se meter nessa final, viu, ô Damião? Porque o Coelho tá na disputa também, quem sabe até um Atlético, mas se tivermos uma decisão Atlético-Cruzeiro, Cruzeiro e Atlético, seria bom demais, hein, Álvaro? Público dividido, aquele Mineirão dividido, como a gente se acostumou, né? A gente é das antigas, né, Léo? Então a gente lembra do Mineirão dividido ali no meio, aquele clarão entre uma torcida e outra, que era fantástico. Mas rapidinho aqui para poder falar sobre esse espaço de treinamento do Cruzeiro. O Cruzeiro voltou a treinar hoje normalmente, treina hoje em 2 períodos, amanhã treina, mas em compensação, domingo e segunda, os jogadores terão folga. Na terça-feira eles voltam aos trabalhos, visando justamente o clássico. No próximo domingo tem o clássico dia 6 contra o Atlético no Mineirão. Por falar em dinheiro, por falar em compra, tá aqui ó, na capa do As. Vitor Roque, a grande joia de Ronaldo no Cruzeiro. Esta é a manchete. Aí logo embaixo vem o subtítulo. O atacante de 16 anos brilhou na vitória da Raposa, onde marcou 2 gols. Tem uma cláusula de 300 milhões de euros e metas muito altas. Aí vem o texto.
Vitor Roque é o último grande nome a deixar a fábrica de talentos do Brasil. O jogador de 16 anos brilhou nos 2 últimos jogos do Cruzeiro e no último pela Copa do Brasil conseguiu marcar 2 gols. Ele já estreou na temporada passada com Vanderlei Luxemburgo como treinador e agora está ganhando importância com a ajuda do uruguaio Paulo Pesolano para buscar o retorno à primeira divisão. Ronaldo, por enquanto, pode ficar tranquilo, diz o jornal, em manter sua jovem pérola, é o que diz o jornal, pois a cláusula de rescisão é de 300 milhões de euros, Léo Figueiredo. É muita grana, né, do Vitor Roque, que ainda é um garoto, vai fazer 17 anos. Inclusive, fiz uma coluna, está no site da Itatiaia, falando sobre o Vitor Roque. Mas para o Cruzeiro ser muito inteligente com ele, né? Dar as oportunidades, mas não a cobrança passando do tom. É igual o Roque, ô Simões, no tom certo, todo mundo gosta. Então o novo ritmo do Cruzeiro é o Roque, mas se passar do tom, pode estragar o menino. Então tem que ir com calma. Sim, e ele tem que ficar aqui, ele faz aniversário agora dia 28 de fevereiro, 17 anos, só pode sair com 18. Né? Vários viveram isso, né? O Rodrigo do Real Madrid, então quer dizer... Vinícius Júnior. Então ele tem pelo menos mais um ano de amadurecimento no Cruzeiro. Bem trabalhado, esse menino pode ajudar demais na recuperação do Cruzeiro, que o ponto principal é o financeiro. E um detalhe interessante, né? Essa informação é do jornal AS. Mas 300 milhões de euros como multa contratual, o pessoal já está pensando alto pro Vitor Roque, viu? Quem é que vai tirar o cara do Cruzeiro? Tem como tirar não, o Alexandre Simões? Sim, exatamente, o Álvaro. Mas essa estratégia, né, o Léo, é usada em quase todos os clubes usam. Quando tem uma joia, blindar, né? Para poder blindar, exatamente. Mas com certeza, né, se acontecer o interesse de algum clube, e se o Vitor Roque continuar jogando nesse nível, deve ser de forma rápida isso, porque eles compram antes do garoto fazer 18 anos e quando completa, vai, né, para lá. Logicamente acontece uma negociação, não é esse valor, porque esse valor é irreal, né? Eu só não consigo entender como que eles chegaram nessa engenharia aí, viu? Porque para você ter uma multa alta desse jeito, você tem que ter um salário alto. Tem como você colocar uma multa nessa altura aí com os salários que o Cruzeiro tá pagando, não?